Boa noite, igreja! Quero ver se vocês estão acordados. Se acordaram da soneca da tarde, né? Amém. Glória a Deus. Pela manhã tivemos um culto abençoado e cremos que o Senhor tem muito mais para este culto agora. Então, crie expectativa para aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Amém? Gostaria que a igreja deixasse já aberta a sua Bíblia em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, e dando sequência à nossa série de mensagens sobre práticas espirituais. O tema da minha mensagem nessa tarde dessa noite, um lugar de honra. Um lugar onde nós precisamos colocar o nosso Senhor. Um lugar onde nós precisamos colocar, um lugar onde Ele nunca deve sair, e nós precisamos então zelar por isso, por mantê-lo nesse lugar de honra. E nesse texto onde nós iremos ler, nós vamos ler sobre a construção do templo e a edificação desse templo e a honra que foi dada ao Senhor a todo momento, enquanto era construído esse templo. Na preparação para a construção e na construção, após a construção, e a honra que nós devemos dar ao Senhor. Então, eu gostaria de já iniciar com essa pergunta. Como está a construção do nosso cristianismo? Como está a construção do nosso evangelho? Como está a construção da nossa vida com o Senhor? Será que a nossa vida ela tem honrado ao Senhor? Será que nós estamos colocando o Senhor nesse lugar de honra que é devido a Ele? Será que nós estamos colocando o Senhor nesse lugar de honra onde Ele é o único que deve estar e ninguém pode estar nesse lugar, e nós não devemos aceitar que nada tome esse lugar na nossa vida a não ser o nosso Senhor? Quando nós falamos de honra, nós estamos falando desse lugar, né, essa consideração. Honra é uma consideração devida para uma pessoa que se distingue. Ou seja, a honra ela é devida para essa pessoa, é uma consideração que nós devemos ao Senhor. Então, quando nós colocamos nosso Senhor nesse lugar de honra, nós estamos considerando Ele nesse lugar onde é dele, que pertence a Ele e que Ele não deve sair desse lugar. E agora, ali em 1 Crônicas 29, no verso 1, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender e trazer esse entendimento, que aquilo que nós estamos construindo na nossa vida não é para homens. Aquilo que nós estamos construindo na nossa caminhada não é para um líder, não é para uma liderança, não é mesmo para nós mesmos. Aquilo que nós estamos construindo é para o nosso Senhor. Se nós formos ver aqui na construção desse templo, foi feita uma dedicação ao Senhor, uma honra devida ao Senhor, uma entrega ao Senhor. E eles tinham, o rei Davi, ele tinha um entendimento de que aquilo era para o Senhor. Ele tinha um entendimento da grandiosidade daquilo que estava sendo construído. Ele tinha um entendimento da grandiosidade daquilo que estava sendo feito. Então ele trouxe esse entendimento, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor. Não é algo que foi feito para um homem, é algo feito para o Senhor. Então ele tinha esse entendimento. Então toda a preparação, toda a construção foi feita para o Senhor. Foi entregue para o Senhor. O Senhor foi honrado. Então quando nós falamos das nossas práticas espirituais, nós estamos falando de colocar o Senhor nesse lugar de honra. Quando nós falamos da nossa disciplina espiritual, nós estamos falando desse lugar de honra que somente o Senhor deve estar e que nós colocamos. Então, quando eu escolho jejuar, quando eu escolho orar, quando eu escolho ler a Bíblia, quando eu escolho me dedicar nesse lugar, eu estou honrando ao Senhor.
Eu estou colocando o Senhor nesse lugar de honra. Eu estou, então, abrindo mão dos meus desejos, eu estou abrindo mão do desejo, né, de um desejo da minha carne, estou abrindo mão de uma vontade minha para colocar o Senhor nesse lugar de honra, para colocar o Senhor nesse lugar que é devido a Ele. Então, quando nós entendemos isso, nós automaticamente, nós iremos sim criar uma disciplina espiritual. Nós iremos sim criar uma prática espiritual. Nós teremos isso como parte do nosso cotidiano, como parte da nossa vida. E aqui o rei Davi, ele foi aquele que recebeu da parte do Senhor as instruções para a construção do templo. Ele foi quem recebeu da parte de Deus as instruções detalhadas de como deveria ser a construção. E detalhados, quando eu falo detalhados, né, a forma como deveria ser revestidas as paredes, a forma como deveria ser revestidas as colunas. O Senhor detalhou até mesmo o prego que deveria ser usado, né, detalhando, né, a gramatura do prego, que era o prego feito de ouro, que deveria pesar 600 gramas cada prego. Então você vê ali que os mínimos detalhes foram dados. O Senhor trouxe cada detalhe, mínimos detalhes sobre aquilo. Sabe? Mas Davi, mesmo ele recebendo da parte do Senhor a instrução para construir o templo, ele não pôde construí-lo. Ele não pôde construí-lo devido ao seu tempo, sua vida de ser um guerreiro, devido ao sangue que havia, né, nas mãos de Davi. Então, assim, aquilo ele não poderia construir, por conta, né, do lugar de honra que deveria ser construído. Então, ali, quem foi designado para a construção foi o filho de Davi. O rei Salomão, então, foi aquele designado, né, foi instruído por Davi, né, foi auxiliado por Davi ali, mas ele foi aquele que construiu o templo. Então aqui nós vemos esse lugar, e Davi, quando ele assume o trono, né, após a morte de Davi, quando o rei Salomão, então, ele assume o trono, ali então ele coloca, e a palavra do Senhor diz assim, só um minuto. Perdi aqui. E segundo Crônicas, capítulo 2, quando então o rei Davi ele assume e ele começa a construção do templo. Ali ele fala: Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor. Então Davi ele instituiu um lugar de honra. Davi ele construiu esse lugar de honra para o Senhor, uma construção que deveria ser honrada, um lugar que deveria ser honrado, um lugar que não era para honrar homens, mas era para honrar o Senhor. E o rei Salomão, então ele continua esse lugar de honra. O rei Salomão, então, ele também entra nesse lugar de honrar ao Senhor. Ele entra nesse lugar de honrar ao Senhor com aquela construção. Então ele coloca o Senhor acima de todas as coisas. Ele coloca o Senhor nesse lugar de honra. Então ele começa a construção daquele templo, honrando o nome do Senhor. Eu falo que Davi ele começou, então ele instituiu esse entendimento de honra, porque o rei Davi, então quando ele está naquele lugar, ele começa então a levantar recursos para a construção do templo. Ele começa a levantar recursos, né? E a palavra do Senhor fala lá no capítulo 29, que diz assim, e Davi diz assim, depois de ele já ter levantado alguns recursos, a palavra do Senhor diz assim: pelo amor do templo de meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Então ali, depois de Davi ter levantado recursos, ter preparado o terreno para que Salomão pudesse então edificar esse lugar de adoração ao Senhor, de honra ao Senhor, ele mesmo entrega dos seus próprios recursos. A palavra do Senhor fala que ele entregou, né, o ouro puro de Ofir, ou seja, era um ouro, né, da região de Ofir, uma região onde o ouro era extremamente puro, e era muito valioso aquele ouro. E a palavra do Senhor fala que Davi ele entregou também para a construção daquele templo.
E ao mesmo tempo, depois que ele entrega da sua própria riqueza, ele entrega do seu próprio ouro, a palavra do Senhor fala que ele encoraja os demais a também trazerem ofertas para a construção do templo. E ali fala que agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor. Então, depois que Davi ofertou, depois que Davi entregou algo ao Senhor, ele também faz com que as pessoas entendam esse lugar de honra que deveria ser uma construção de honra ao Senhor. E no verso 6 do capítulo 29, a palavra diz que e ofertaram espontaneamente. A grande questão é que quando nós entendemos esse lugar de honra que o Senhor deve estar, quando nós entendemos esse lugar de honra, nós entendemos que aquilo que nós iremos fazer para o Senhor precisa ser algo espontâneo. Nós estamos em um tempo onde nós estamos aqui num tempo de jejum, um tempo de oração como igreja. Sabe, mas quando nós entendemos isso, nós não vamos fazer algo porque um pastor está pedindo ou porque um líder está pedindo. Mas quando eu compreendo a honra que a minha vida deve entregar ao Senhor, e aquilo que eu devo construir para o Senhor deve ser algo que honre o nome dEle, eu também trago esse entendimento para a minha vida, que eu faço algo espontâneo para o Senhor. Eu não oro por um simples protocolo, eu não oro por um protocolo, eu não oro porque alguém está me obrigando, eu não oro porque eu tenho que orar, eu não me dedico na leitura da palavra porque eu tenho que me dedicar, eu não jejuo porque eu tenho, mas eu jejuo porque eu amo ao Senhor, eu oro porque eu amo ao Senhor, então eu me consagro porque eu amo ao Senhor, e eu honro o nome do Senhor, e eu quero que a minha vida também o honre. Eu quero que a minha vida e a minha entrega também honre ao nome do Senhor. Sabe, então nós muitas vezes construímos algumas coisas na nossa vida que aos olhos humanos podem honrar o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos aqui para essa edificação, uma construção que honrava o nome do Senhor, mas não era só aos olhos das pessoas que estavam de fora olhando. Eu fico pensando as pessoas olharem aquilo e também pensarem, nossa, isso honra o nome do Senhor. Isso honra, isso realmente o nome do Senhor é honrado através disso. Mas sabe, aqueles que participaram daquele lugar, aqueles que participaram da construção daquilo, também honravam o nome do Senhor. Muitas vezes na nossa caminhada, muitas vezes na nossa vida, nós criamos construções. Nós construímos muitas coisas. Mas nós construímos muitas coisas, às vezes, que as pessoas de fora podem olhar e podem realmente falar, nossa, ele honra o nome do Senhor. Mas nós, quando nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a atitude, para o interior do nosso coração, nós vemos que nós não honramos ao Senhor. Aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas que estão de fora, é uma edificação bonita, é uma edificação que honra o nome do Senhor. Mas nós, no nosso interior, não estamos honrando. E quando nós olhamos para esse lugar, essa construção, o templo que foi erguido, um templo que honrava o nome do Senhor, mas que as pessoas que estavam ali, que participaram daquela construção, que participaram daquela edificação, entenderam, tiveram a consciência daquilo que eles estavam construindo, tiveram a consciência daquilo que eles estavam fazendo, que não era algo pequeno, que não era algo simples, que não era algo para um homem, mas era algo para o Senhor, era algo grandioso. Eles entenderam o poder que aquilo tinha, a importância que aquilo tinha. Então a grande questão é nós trazermos esse entendimento e nós entendermos a importância daquilo que nós estamos construindo quando se trata do reino do Senhor. A importância daquilo que nós estamos fazendo. A importância da nossa caminhada cristã. A importância de quando nós estamos debruçados na leitura da palavra, quando nós estamos debruçados, e estamos, entregues em oração, em adoração ao Senhor. Estamos ali ajoelhados orando. Nós estamos fazendo algo, que não estamos construindo algo nem para nós mesmos, mas nós estamos construindo algo em nome do Senhor. Nós precisamos então trazer isso.
Quando nós entendemos isso, uma chave vira na nossa vida. Quando nós entendemos isso, há uma mudança na forma como nós nos entregamos diante do Senhor. Há uma mudança da forma como nós nos dedicamos a entregar a nossa vida ao Senhor. Há uma mudança, então, é até a forma como eu me entrego em oração. Eu me entrego muito mais em oração, eu me entrego muito mais no jejum, me entrego muito mais na leitura da palavra, porque eu entendo a importância disso. Quando nós não entendemos a importância daquilo que nós estamos fazendo, nós realmente não iremos fazer com a máxima excelência. Nós não iremos fazer com a máxima dedicação. Nós não iremos dar o zelo devido para aquilo. Nós não iremos dar a entrega devida, uma entrega espontânea do nosso coração. Ou muitas vezes nós iremos nos entregar, iremos fazer algo para o Senhor, mas iremos fazer a troca de alguma coisa. Iremos fazer muitas vezes porque alguém está nos chamando para fazer. Eu estou me dedicando a isso, mas porque estão me levando, porque eu estou indo junto com a manada. Mas a nossa vida, a nossa disciplina espiritual não pode ser assim. A nossa entrega não pode ser assim. Porque a nossa disciplina espiritual, as nossas práticas espirituais, elas estabelecem esse lugar de honra. A nossa prática espiritual, a nossa disciplina espiritual, ela estabelece a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós estamos falando de dar a honra ao Senhor, nós estamos falando desse lugar de autoridade que o Senhor é colocado sobre as nossas vidas. Então nós estabelecemos esse lugar de honra, nós estabelecemos esse lugar de autoridade do Senhor nas nossas vidas. Sabe, por isso a importância de nós nos dedicarmos nisso. Por isso a importância de nós abrirmos o nosso coração para o entendimento dessas práticas espirituais. E não fazermos por simples protocolo. Não fazermos porque simplesmente estamos sendo cobrados para fazer. Porque simplesmente nós estamos ouvindo uma palavra, estamos em um tempo onde a igreja está se dedicando em jejum, está se dedicando em oração. Eu vou fazer isso porque a igreja está fazendo. Sabe, deve ser algo que parte do nosso coração. Assim como esse povo. Mas eles viram Davi semeando. Eles viram Davi entregando algo. Eles viram Davi honrando o nome do Senhor. Eles viram Davi, então, entregando as suas próprias riquezas. Então eles se dispuseram. E espontaneamente, eles também entregaram algo ao Senhor. Que a nossa entrega para o Senhor também seja uma entrega espontânea. Que a nossa dedicação ao Senhor também seja uma dedicação espontânea. Sabe, porque eu entendo. E eu quero honrar ao Senhor com isso. Eu quero honrar ao Senhor com o meu tempo. Então eu disponho. Eu entendo que eu parar para orar, eu parar para ler a Bíblia, eu não estou perdendo tempo. Eu estou investindo um tempo. Eu entendo que quando eu me dedico no jejum, eu não estou perdendo de comer, mas eu estou me dispondo ao Senhor para viver algo muito maior na presença dEle. Então eu trago esse entendimento para a minha vida. Eu gostaria de ler 1 Crônicas 19, verso 16. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles
leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante de ti. Sabe, ali no verso 17, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Sabe, aqui Davi está agradecendo, ele está nessa oração, e ele está falando sobre o Senhor sondar o coração. Sabe, é isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, quando nós, por mais que os homens possam ver, o que mais importa é que o Senhor está sondando o nosso coração. Então, quando eu me dedico para fazer algo para o Senhor, por maior que seja diante dos homens o ato que eu estou fazendo, por mais honroso diante dos homens que aquilo seja, o que importa é quando o Senhor olha para o meu coração e nali Ele vê a atitude íntegra do meu coração. Sabe, Ele vê que o que eu estou fazendo sim é para honrar o nome dEle. E sabe, a oração aqui de Davi é para que o povo não se desvie, não saia desse lugar. Para que as pessoas continuem nesse lugar. Para que continuem espontaneamente, em integridade de coração. E ele ora também para que o seu filho Salomão se mantenha nesse coração íntegro. Sabe que quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do nosso coração. Nós estamos falando de um coração que se entrega diante do Senhor. Estamos falando de uma integridade do nosso coração diante da honra que nós dispomos ao Senhor. Estamos falando da integridade do nosso coração, da nossa atitude de honrar o Senhor. Sabe, então que nós possamos, ter essa virada de chave na nossa vida. Que possamos ter essa virada de entendimento sobre como está a construção, sobre aquilo que nós estamos construindo na nossa vida. Sobre a nossa caminhada com o Senhor. Se realmente aquilo que nós estamos construindo está honrando o nome do Senhor. Ou aquilo que nós estamos construindo, nós estamos edificando algo que está apenas trazendo honra para as nossas vidas. Está apenas trazendo a glória para nós mesmos. Será que quando eu estou me dispondo, as pessoas estão olhando para mim e elas estão vendo pessoas que estão honrando ao Senhor? Ela está vendo um homem e uma mulher que está honrando o nome do Senhor. Ou quando ela olha, quando as pessoas de fora estão olhando, elas estão dando a honra e elas estão dando a glória para nós. Sabe, nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Entender isso. Nos dedicarmos no jejum, nos dedicarmos na oração, nos dedicarmos nas nossas disciplinas espirituais. Mas que nós possamos trazer isso em honra e glória para o nome do Senhor. E eu gostaria que você deixasse aberto a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17, capítulo 7. Eu gostaria de ler ali, até o verso 22. Eu gostaria que você me acompanhasse. Assim que Salomão acabou de orar. No verso 6 ali nós vemos uma oração de dedicação. A oração onde Salomão ele dedicou, aquela construção ao Senhor. E aqui, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo,
ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram os seus lugares, bem como os levitas, como os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor, cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão com todo o Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lobed-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas que o Senhor havia feito por Davi, Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Pode manter aberto, depois nós continuamos lendo. Então aqui nós vemos essa oração, essa dedicação de Salomão, do templo ao Senhor. E algo que nós precisamos atentar ali. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Sabe, e eu gostaria de abordar rapidamente sobre a nossa disciplina de oração, sobre a prática da oração. Não podemos construir uma vida no Senhor, não podemos construir uma vida diante do Senhor, se nós não tivermos oração. Um cristão que não ora, não está construindo uma vida que honra o nome do Senhor. Um cristão que não ora, não está dedicando algo ao Senhor. Um cristão que não ora está construindo uma vida sem o direcionamento do Senhor. Sabe, junto com isso, uma construção que foi feita para honrar o nome do Senhor. Mas nós vemos ali, que Salomão dedicou também um tempo de oração ao Senhor. Ele orou ao Senhor, fez alguns pedidos ao Senhor, mas ele honrou o nome do Senhor também, naquele lugar de oração. E a palavra do Senhor aqui fala sobre a presença dele tomar aquele lugar, sobre a presença dele ser cheia naquele lugar, quando Salomão terminou de orar. Muitas vezes nós estamos construindo algo,
mas nós não estamos construindo também uma vida de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a palavra diz: orai sem cessar. Ou seja, um lugar onde nós construímos um lugar de oração diante do Senhor. Sabe, de constantemente estarmos orando. Constantemente estarmos nesse lugar de oração. A todo tempo eu estou orando. A todo tempo eu estou falando com o Senhor. A todo tempo eu estou nesse lugar sendo ministrado pelo Senhor. Sabe, de nós então entrarmos nesse lugar. Entrarmos nesse lugar de honra ao Senhor. E sabe, ali no verso 11, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Sabe, de que adiantaria eles terem construído tudo isso, se depois aquele que deveria ser honrado por aquilo não estivesse naquele lugar? De que adiantaria eles terem construído para chegar ali e o Senhor não ter escolhido aquele lugar para ele? Como nós vemos aqui no verso 12, que o Senhor escolheu aquele lugar para ele. Um lugar que honra o nome do Senhor. De pessoas que honram o nome do Senhor, de pessoas que se mantêm nessas disciplinas espirituais. E no verso 13, a palavra do Senhor diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aqui a palavra do Senhor está nos mostrando de um lugar que nós precisamos entrar. Um lugar que nós, como cristãos, precisamos entrar. Sabe, esse lugar de uma transformação de ambiente. Nós precisamos entender que o lugar de oração é um lugar de transformação. O lugar de oração é um lugar que há transformação. Aqui nós vemos, na palavra, havia um juízo. O Senhor estava falando sobre um possível juízo que poderia vir sobre o povo, um possível juízo que poderia vir sobre a terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu escutarei, eu os ouvirei. Ou seja, mesmo diante de um possível juízo vindo, se aquele povo que honra o nome do Senhor, que faz algo em nome do Senhor, se colocar nesse lugar de oração, buscar ao Senhor, pode haver uma transformação de ambiente. Pode ter uma transformação de circunstâncias. Pode haver uma transformação daquilo que está acontecendo. Sabe, então nós olhamos para isso, nós vemos a importância da oração. Sabe, de nós podermos mudar as circunstâncias através da oração. De nós acessarmos um lugar diante do Senhor onde há mudanças, onde há transformação. Então eu me dedico em oração com o entendimento de que o Senhor, Ele pode me ouvir e Ele pode então trazer essa transformação que é necessária. Sabe, de nós entrarmos nesse lugar diante do Senhor. Sabe, e John Wesley, ele fala assim: a finalidade da oração não é informar a Deus, mas a nós mesmos, situar-nos. Sabe, muitas vezes nós entramos nesse lugar de oração, eu queria que o louvor já subisse. Nós entramos nesse lugar de oração, muitas vezes para informar a Deus de algumas coisas. Nós entramos nesse lugar de oração apenas para informar a Deus. Apenas para dizer algumas coisas para Deus. Mas sabe, aqui John Wesley, ele está nos ensinando
Que esse lugar de oração não é para nós informarmos algo para Deus, mas é porque nós entramos nesse lugar de oração e nós nos situamos da nossa vida. Nós informamos a nós mesmos, né, sobre as nossas condutas. É o Espírito, nós entrando num lugar onde o Espírito Santo vai trazer, sabe, discernimentos para as nossas vidas, de uma mudança, discernimento para as nossas vidas, de uma caminhada, daquilo que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Sabe, de nós entrarmos nesse lugar onde o Senhor ministra as nossas vidas. Muitas vezes nós entramos num lugar de oração, onde nós queremos ministrar ao Senhor, onde nós queremos dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer, onde nós nos colocamos nesse lugar para ditar algumas coisas para o Senhor, sendo que é o inverso. Eu me coloco nesse lugar de oração para que o Senhor possa ministrar a minha vida e me conduzir nos passos onde eu devo ir. E me conduzir, né, na caminhada que eu devo tomar, me conduzir, né, como eu devo tomar algumas decisões, como eu devo, sabe, caminhar, como deve estar a minha vida. Então que nós possamos entrar nesse lugar, que nós possamos entrar nesse lugar de oração, um novo nível de oração. Sabe, meu irmão, nós tivemos a semana de oração na igreja. E sabe, todo mundo é livre para tomar as suas decisões. Mas sabe, nós estamos tendo um momento e cada semana, e essa semana foi algo abençoado, a semana que nós tivemos. Mas o percentual de pessoas que participam da oração é baixíssimo. O percentual de pessoas que vêm participar. Sabe, e esse é um lugar, sim, também, de entrega para o Senhor. Sabe, de nós nos dispormos, era uma semana fria. Era aquela semana que nós estávamos enfrentando 5 graus. Era aquela semana difícil, onde, se nós fôssemos olhar para as nossas vontades, a vontade é estar debaixo das cobertas. A vontade é de estar, né, assistindo Netflix. A vontade é de estar, sabe, ali deitado, tomando uma sopa, tomando ali um caldo gostoso. Mas sabe, de nós nos dedicarmos nesse lugar de oração. Ah, pastor, mas eu posso orar em qualquer lugar? Claro que você pode. Todos nós podemos e devemos. Mas sabe, de nós nos dedicarmos e sim mostrarmos para o Senhor também isso. Que através da oração, eu estou entregando também algo para o Senhor. Eu estou entrando nesse lugar de sacrifício, de honrar o nome do Senhor. Porque eu estou vindo orar com a igreja, orar em comunhão, para honrar o nome do Senhor. Sabe, de nós entrarmos nesse lugar, dessa mudança de chave. Sabe, de nós não fazermos por obrigação, mas nós trazermos esse entendimento. Sabe, Davi, ele teve esse entendimento, passou esse entendimento para o povo, levou esse entendimento para o seu filho, e todos aqueles estavam construindo algo que honrava o nome do Senhor. Que nós possamos trazer esse entendimento, e que nós, como igreja, possamos construir algo que honra o nome do Senhor. Que nós, como igreja, possamos construir, sabe, uma vida que honra o nome do Senhor. Que a nossa igreja se dedique na oração como uma disciplina espiritual, como uma prática espiritual para honrar o nome do Senhor. Sabe, que a gente não entre nesse lugar de oração para que nós possamos conquistar alguma coisa, mas que nós possamos entrar nesse lugar de oração e realmente com esse entendimento, independente, se nada na minha vida mudar, eu continuarei nesse lugar de oração. Independente se aquilo que eu estou buscando não acontecer, eu continuarei nesse lugar de oração. Independente se aquilo que eu estou almejando e que eu estou sonhando não aconteça, eu continuo nesse lugar, orando constantemente, orando sem cessar. Então que nós possamos ter esse entendimento e trazer essa transformação, essa metanoia, mudança de mentalidade sobre como está a nossa conduta quando se trata de oração. O que é que eu estou chegando diante do Senhor para falar? Como eu estou chegando diante do Senhor? Para que eu estou me achegando diante do Senhor?
Sabe, nós estamos vendo aqui, e nós vimos algo que honrou o nome do Senhor. Então que a partir de hoje, se a nossa conduta até hoje não foi uma conduta que honrou o Senhor, se nossa dedicação na oração não foi uma dedicação que honrou ao Senhor, mas foi apenas buscando algo para nós mesmos, mas foi apenas buscando uma conquista própria, uma conquista pessoal, que nós possamos mudar isso. Que nós possamos, então, mudar a forma como nós estamos lidando. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E eu gostaria que, assim como nós fizemos semana passada, eu gostaria que nós agora pudéssemos dispor um tempo para orar. Que nós pudéssemos dispor um tempo diante do Senhor para entregar uma oração diante do Senhor. Que nós possamos dispor um tempo para honrar o Senhor através da nossa oração. Através desse tempo de honra ao Senhor. Porque sabe, assim como nós falamos semana passada, Josué ele teve uma condicional diante do Senhor. Josué teve uma condição diante do Senhor para ele ter uma vida próspera. Josué ele teve uma condicional para que ele tivesse, sabe, uma caminhada, tivesse uma vida, uma liderança próspera. Não foi diferente aqui. A partir ali do verso 17, o Senhor diz assim: se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, e conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão por que o Senhor fez uma coisa destas a esta terra e a este templo. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Assim como nós falamos de Josué semana passada, que Josué ele tinha uma condição diante do Senhor, para que ele tivesse uma vida próspera. Salomão aqui também tinha uma condição diante do Senhor, sobre o seu reinado, sobre a sua vida, sobre toda a terra, sobre Israel. Ele tinha ali uma condição do Senhor, que as pessoas não se afastassem da presença dele, que as pessoas, sabe, não deixassem de honrar o nome dele, que ele permanecesse como o único Senhor, o único Deus. Então que nós possamos trazer esse entendimento. Sabe, nós podemos viver algo grandioso diante do Senhor. Nós podemos viver grandes coisas diante do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos honrá-lo da maneira como ele deve ser honrado. Nós devemos entregar a nossa vida da maneira como deve ser entregue. Nós devemos cultuar o nome do Senhor como deve ser cultuado. Porque as disciplinas espirituais, as práticas espirituais também são uma forma de culto ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que o culto é aquilo que nós fazemos aqui, é aquilo que nós fazemos no nosso domingo aqui. Mas a nossa disciplina espiritual, quando nós nos entregamos no nosso secreto também, nós estamos cultuando ao Senhor. E o que o Senhor nos pede é que Ele seja esse único Senhor. O único Senhor quando nós formos cultuar. O único Senhor que a nossa vida preste culto. Isso é honra para Ele. Isso é honra para o Senhor. Então que nesse momento, enquanto os instrumentos adoram, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Amém?